Bom, infelizmente eu não morri, né? Então eu tô aqui pra fazer videozinho de novo. Na verdade, eu nem ia fazer, mas aí chegou o volume 7, 8, eu falei, vou fazer então. E cá estou eu pra opinar sobre o desenho das crianças que desce o buraco, mais conhecido como Made in Abyss. Primeiramente, não, eu não odeio Made in Abyss. Tá certo que a nota que eu dei pro anime não é tão baixa, mas se comparar com, não vou dizer o meu método, mas 6 pra mim é uma nota baixa, tá? Então quem vê no meu perfil pode pegar a ideia errada. Mas pra mim, né, só a ideia do abismo já aumentou 3 pontos na nota. De ser um buraco gigantesco com milhares de quilômetros em direção ao centro da Terra, de ter um ecossistema bem definido e diversificado, abrigando um monte de espécies de animais e plantas de todos os tipos. Das próprias camadas, né, e de como existe toda uma religião por detrás. Tem a parada das relíquias que linka com uma sociedade que já viveu ali há milhões de anos. É uma parada interessantíssima e que até então nunca tinha visto assim em nenhum lugar. Super bem feito que te prende instantaneamente quando vê. Os cenários também, nossa, são lindos. Não só por serem bastante diversificados, mas também porque a arte do Tsukuchi dá um ar muito mais vivo pra parada. Eu não sei explicar direito, mas é mais ou menos isso aí. Mas são coisas que eu vou fazer questão de ir citando durante o vídeo. Primeiro a gente tem a introdução do mundo, né, onde nos é contado um pouco mais sobre como a humanidade descobriu esse buracão imenso e como eles se instalaram ali ao redor. Falam sobre os apitos, em especial os apitos brancos, que são um pessoalzinho que consegue descer até a 7ª camada. Conta mais sobre as relíquias, o que elas são e como elas ajudam a galerinha a explorar o abismo. E dá uma contextualizada na sociedade ali em que eles vivem. Uma coisa que eu já não gostei logo de cara é a sexualização de criança que tem na obra. Tá certo que ali no contexto em que eles vivem, essa punição de pendurar as pessoas peladas não é de todo mal, mas eu não consigo tancar meia página da Ariko pelada e quase sem qualquer tipo de censura, ou às vezes nem tem. Até na parte de trás das capas do mangá físico tem isso. Pra quê, sabe? Tem também um monte de piadinha de duplo sentido que fica envolvendo criança o tempo inteiro. Às vezes isso acaba sendo só bastante desconfortável de ficar lendo, sabe? Eu não acho legal esse tipo de coisa. Depois tem a parte da exploração nas áreas mais rasas ali da primeira camada, onde a Ariko se dá de cara com um minhocão gigante que voa e que eu não vou tentar falar o nome por motivos óbvios. E lá ela é salva pelo Reg, um molequinho robô que perdeu a memória. Eles ficam mais um tempo no orfanato até que a Ariko recebe uma carta selada da mãe dela que dizia várias coisas. Mas uma das coisas que tem na carta que chama bastante atenção é o desenho de uma silhueta igual a do Reg, mas igual mesmo. Nas anotações, a mãe da Ariko disse que era uma criatura que ficava seguindo ela pelas sombras lá na 7ª camada. E foi a partir daí que eu comecei a ligar o modo investigador, sabe? Prestar mais atenção em todos os diálogos, porque tem muita coisa por detrás. E no final da carta ela só mandou um "estarei esperando no fundo do abismo". E essa mensagem aí é o que dá o empurrão final para Ariko descer até lá. E para montar a duplinha, o Reg disse que quer ir junto porque ele quer descobrir mais sobre quem é ele e porque ele perdeu as memórias. As crianças ali do orfanato, elas montam um plano ultra secreto para ajudar os dois a chegarem até o abismo. A parte de chegar, né, eles conseguem, mas o ultra secreto não deu tão certo porque o líder já sabia que eles iam fazer aquilo. Mas ele só deixou ir e colocou uma cartinha lá na bolsa do Reg dizendo que no outro dia ele ia sair para procurar eles. Uma paradinha bem sutil, mas que eu achei bem legalzinho. Agora, na primeira camada, eu já quero começar dizendo que eu gostei demais da maneira que o Reg faz pra proteger eles ali enquanto eles dormem. Ele estica os braços pelo lugar inteiro, né, e deixa como se fosse aquelas salas com laser que a gente vê em filme. Muito da hora isso aí, é um mecanismo de detecção bem funcional, né. A primeira camada em si não tem muito o que comentar porque não acontece praticamente nada. A Ariko só perde a bússola estelar dela e eles fogem de uma espécie de louva-a-Deus gigante e já descem pra segunda camada. E eu acho muito da hora esses quadros que mostram onde eles estão, só que bem de longe. Dá uma sensação gigante de insignificância e mostra como o lugar é realmente gigante. E tudo isso com uma arte linda que combina perfeitamente com o cenário. É um desenho meio esfumaçado, eu sei que existe uma técnica pra isso, que você desenha a sombra do personagem ou local e depois vai detalhando por cima. Mas eu não tenho a mínima ideia do nome. Só que, enquanto eles desciam, o apito preto acaba encontrando eles. Mas ele disse que só queria dar um tchauzinho ali e deixar eles passarem. Eu sinceramente queria ver mais o Ralo, eu simpatizei bastante com ele, só que ele tem muito pouco tempo de tela e provavelmente a gente só vai ver ele a partir de flashbacks. E antes deles se despedirem, o Ravo fala para os dois tomarem cuidado com a apito branco que fica na base de vigília, no finalzinho da segunda camada. Isso aí já dá uma certa apreensão, mas também me deixou bastante curioso para saber o que era.
E eu falo isso como se eu não soubesse que era o Zen quando eu li, né? Eu vou parar de fingir, desculpa. Descendo mais um pouco, eles passam pela Floresta da Tentação e a partir daí ninguém mais vai atrás deles. Mas também vai começar a aparecer uns bichos mais cabulosos, aí eles vão ter que se virar sozinhos. E olha só, né? Coincidentemente eles acabam se dando de cara com uma ave que leva a Rico embora e o Ureg tem que ir salvar ela. Só que o Ureg não conseguiu fazer muita coisa porque chegou um monte de outras aves como aquela e atacaram ele. E é aí que ele aprende a usar um incinerador e faz um belo estrago ali no lugar. Depois de uns momentos de relaxamento ali e aqui, eles chegam até o final da floresta e a entrada para a base de vigília. E que são recepcionados por ninguém mais, ninguém menos do que a própria Ozen, vulgo o melhor personagem. Cara, sinceramente eu adoro ver ela tentando pagar de vilã, assustando eles e fazendo umas caras que me dá medinho até agora. Depois de apavorar um pouco a Rico e o Ureg, ela se retira e pede pra Marurugi fazer companhia pros dois. Durante o tempinho que a Rico e o Ureg ficam ali, eles acabam amigando bastante com a Marurugi e desenvolvem uma amizade bem daorinha. A Ozen também conta mais sobre o passado da Rico e mostra alguns experimentos que ela tá fazendo na caixa que abrigou a Rico quando ela nasceu no abismo. E aí a gente descobre que ela nasceu morta, mas a caixa especial reviveu ela depois do corpo ter sido colocado ali dentro. Ninguém tem a mínima ideia do porquê isso aconteceu e é por isso que a Ozen tá conduzindo esses experimentos. Ela conta também sobre um suposto túmulo que ela encontra na 4ª camada, onde a picareta que a Lisa usava estava cravada. Mas posteriormente ela fala que cavou o túmulo, né, mas não achou nada dentro. Fora toda a pressão psicológica, ela ainda acaba tendo uma luta unilateral com o Ureg que apanhou que nem condenado. Mas isso aí era só uma desculpa para ver o quão forte ele era e depois ela só acaba treinando para os dois não morrerem segundos depois de descerem para a 3ª camada. E por último ainda tem um mini flashback ali contando mais sobre a Lisa e a relação que a Ozen tinha com ela. Com a picareta da Lisa em mãos, eles ignoram a 3ª camada e vão direto para a 4ª. Já eu falo o porquê disso aconteceu, tá? Mas para não passar tão batido assim, na 3ª camada eles reencontram com aquele minhocão, mas graças ao treinamento da Ozen eles conseguem matar bem de boa. Andando pela parte inferior do Cálice dos Gigantes, eles acabam entrando no território de um Tamagotchi e tendo que lutar contra esse bicho super OP. Aqueles espinhos que ele tem são venenosos e capazes de furar até ferro, né? Como no mangá conta. E qual é a primeira coisa que eles pensam em usar para se defender? Exatamente, o guarda-chuva de escamas. Nem preciso dizer o que aconteceu, né? O guarda-chuva foi embora e a Rico acabou sendo perfurada por um espinho. Aí, nossa, o Ureg se desespera e pra fugir do Tamagotchi ele sobe pra 3ª camada, mas a maldição da subida pega a Rico e ela acaba sangrando pelo corpo inteiro. Aí pra parar o veneno eles decidem cortar a mão fora, o Ureg vai lá, quebra o braço dela e corta tudo errado e o autor faz questão, né, de deixar a gente vendo toda essa merda. Não sei vocês, mas deu um friozinho na barriga enquanto eu tava lendo essa parte. E tu já fica muito tenso, né? Como eles vão conseguir resolver isso? Mas aí a Nanachi chega e consegue recuperar o braço da Rico de volta e eles produzem um antídoto. Cara, a obra ela tava demorando bastante para apresentar qualquer tipo de consequência nas ações deles. Eles iam lá e conseguiam passar por qualquer monstro que aparecia de boa. Aí quando dá uma consequência desse nível aí, ela é resolvida da forma mais idiota possível e sem deixar qualquer tipo de sequela ou coisa parecida. E sobre o porquê deles terem ignorado completamente a 3ª camada, é porque é só um buraco gigante que dá no início da 4ª camada, então não tinha muito o que acontecer. Eu, em particular, eu gosto bastante da Nanachi, é um dos poucos personagens que eu realmente consegui sentir alguma coisa. O que tem mais? Tem mais algumas lembranças do Ureg vendo a picareta da Lisa cravada num campo lá, o que me leva a pensar que ele tem alguma ligação com ela, né? Não só o que foi descrito na carta dele ficar perseguindo ela lá na 7ª camada, mas sei lá, talvez eles conversaram aí em algum outro momento, ele começou a seguir ela, não sei. A gente também consegue uma explicação melhor do que é a maldição e como ela acontece por causa do campo de força lá que tem no abismo inteiro. E a gente também tem o draminha da Nanachi com a Mitty lá. Por culpa das experiências do Bondrewell, elas acabaram virando sequelas, mas a Mitty perdeu completamente todos os sentidos de a humanidade e acabou virando só um bicho imortal. A Nanachi e o Ureg conversam bastante sobre isso e no final ele aceita usar o incinerador para acabar com a vida da Mitty de uma vez por todas. A situação em si é bem bad, mas aconteceu tão rápido que eu não consegui sentir nada. Não teve nenhum desenvolvimento de nada ou algo um pouco mais bem construído para fazer a gente se importar com o personagem. O autor ele só jogou uma historinha triste na nossa cara e torceu para que alguém chorasse com isso. E agora que eu toquei no assunto, né, ao meu ver, praticamente todos os personagens de Made in Abyss são bem sem sal e até mesmo sem graça. Existem realmente poucas exceções que têm algum brilho, tipo o Bondrewell, a Veko e talvez a Irumil. Voltando ao mangá,
a Nanaty se junta ao grupinho e eles descem para a 5ª camada, mais precisamente lá na parte mais profunda onde está localizada a ID Front, a base que o Bonjour usa para fazer seus experimentos e a entrada para a 6ª camada. Lá acontece toda aquela treta com o Bonjour que quer usar eles para fazer experimentos e Rico e companhia que só querem descer para a próxima camada. E eu acho incrível que quanto mais a Rico vai descobrindo sobre a ID Front, mais a gente vai entendendo a importância de Bonjour para a galera da superfície. Sim, os métodos que ele usa realmente são bem questionáveis. Tipo, ninguém vai aceitar que ele faça experimentos com crianças. Mas é graças a essa loucura dele que ele conseguiu descobrir muita coisa sobre a maldição e sobre o abismo em si. E por conta de conseguir trocar de consciência, né, ele já perdeu a humanidade há muito tempo e agora tudo o que ele faz é em prol das pesquisas dele. Seja sacrificando qualquer coisa, inclusive a própria Pruska. Então, é sim bastante compreensível que você odeie ele, mas por outro lado, a gente também tem que reconhecer que é ele quem faz a humanidade dar passos em direção ao caminho certo. A luta que ele tem com o Reg também é fantástica. Antes dela acontecer, o Reg ele consegue absorver a energia da ID Front e desbloqueia a skin Edgelord, que faz ele perder o controle e ir com tudo pra cima do Bonjour. Só que ele ganha e perde a luta ao mesmo tempo. Ele consegue sim derrotar o Bonjour no último segundo, mas aquele era só um corpo que depois foi descartado. E a estratégia que eles usaram para conseguir esse feito também foi bastante inteligente. O Reg é pego, né, e distrai o Bonjour para Rico ter tempo de pegar o outro braço do Reg e conseguir usar o incinerador. E como se a luta em si não fosse o bastante, por trás a gente descobre que a Pruska virou a aguinha e durante a luta ela fala diversas vezes pro Bonjour não brigar mais com eles porque no final ela queria se desculpar por tudo aquilo que aconteceu. Pra no final ter aquele quadro magnífico deles todos correndo juntos num fundo branco. É muito incrível o quão esse quadro significa e tudo o que aconteceu para chegarmos até ele, né? Mas no meio de toda essa sequência excelente que teve uma coisinha ali no meio que me incomodou nesse arco, que foi justamente a falta de construção de uma relação entre os personagens. Tipo, em poucas páginas a Rico e a Pruska já tinham desenvolvido uma conexão super profunda e nem um pouquinho forçada, sabe? Cara, a gente teve o Bonjour, um puta personagem bom, com ambições e motivos bem plausíveis e apresentados durante todo o arco. A gente consegue entender o que ele tá fazendo e sentir ou não ódio dele. Eu sinto raiva disso porque foi uma prova gigantesca que o autor consegue sim fazer bons personagens, é só ele querer. Bom, e por último, antes deles conseguirem prosseguir para a próxima camada, a gente descobre a forma pura, mas macabra, né, como os apitos brancos são feitos. Você, a pessoa sacrificada, tem que ter um laço muito forte. Assim, quando ela morre, acaba se transformando em uma pedra que revera a vida, né? Agora, na 6ª camada, eles acabam se deparando com a Vila dos Sequelas, lugar onde tem o top 5 character design. Tipo Olha os Três Sábios. O Caixa também tem um design super da hora, eu achei demais isso. O conceito da vila também é super interessante. Eles usam bastante da lei da troca equivalente, que se você pega algo, você tem que dar algo do mesmo valor em troca e caso alguém não siga essa lei, acontece o acerto, que é quando algo do mesmo valor é tirado de você à força. Rico e companhia quase arrumam problemas ali e aqui, mas são salvos quando acontece o anúncio de que a Faputa, né, a personificação do valor, estaria por perto. O Reg, ele arruma um jeitinho de conseguir ir até lá e quando encontra a Faputa, ele começa a ter um feixe de memória que diz já ter conhecido ela em algum lugar. E a Faputa fica perguntando se ele é mesmo o Reg que ela conhecia. Então, acho que já tá mais do que nítido que os dois possuem algum tipo de relação quando o Reg ainda tinha as memórias dele, né? Inclusive, né, acabei de lembrar, lá na ID Front, a Nanaty comenta algo sobre o padrão de luz que tem no capacete do Reg e diz que como as relíquias que também tem esse padrão, caso ele fique sem energia, vai acabar desligando para sempre. E isso me faz pensar que quando acabe a energia do Reg, ele pode perder todas as memórias. E aquele tiro de incinerador que ele deu quando salvou a Rico lá no início do mangá foi usado como a última energia que ele tinha. Bom, até agora eu não vi nada que diz que isso não é o que aconteceu ou que indica outra coisa, né? Então vou jogar no ar. Voltando ao encontro com a Faputa, o Reg acaba refletindo bastante sobre quem ele era e qual é a relação que ele tinha com ela. Mas ele foi interrompido com a chuva de cartas e flores que estava acontecendo ali no abismo. Talvez, mas só talvez mesmo, o Reg possa ser alguém do mal, assim, vou jogar no ar também, não tenho certeza, mas pode. Agora, na visão da Rico, ela acaba se enfiando num lugar chamado Dogupo, atrás da Nanaty e do Reg. Mas meio que sem querer, ela acaba encontrando a Veko, que estava acorrentada ali por uma espécie de gosma. E eu confesso que quando a Rico libertou a Veko, eu achei que ia dar uma merda gigantesca, mas acabou que não aconteceu nada. Não sei se eu fico triste ou não, né, mas o que aconteceu a seguir foi muito bom.
A gente vê também que a Nana ofereceu o corpo pro Belafin em troca de ficar com uma cópia da Mitty que tinha ali. Aí dá uma merda desgraçada, o monstro forte aparece e um dos sábios vai lutar contra. A batalha em si é daorinha, tem toda a galerinha da vila se juntando pra bater no bicho, a Ariko fazendo o cardio de cavalinho e a volta do Reg. E por fim, temos aquele flashback maravilhoso da Veco que conta toda a história da vila antes de todos se tornarem sequelas. Primeiro, a Veco ela tinha a bússola estelar ou é uma muito parecida com o que a Ariko tinha. E ela, junto com o pessoalzinho dela ali, pararam na entrada do abismo e desceram e encontraram pessoinhas que viviam ali. Inclusive a Irumyuui, que começou a acompanhar eles. Durante o caminho, eles acabaram chegando na Golden City e conhecendo os nativos que viviam ali na sexta camada. E como eles não podiam mais subir por conta da maldição, eles acabaram vivendo por ali mesmo. Enquanto o pessoal procurava por recursos, eles acabaram sendo vítimas de uma criatura com forma de água que usava disso para colocar seus ovos nos outros seres. E como última escolha, eles acabaram colocando uma relíquia que realizava desejos com a Irumyuui para salvar todo mundo ali. E foi o que aconteceu, né? Ela realmente melhorou, mas com o tempo o corpo dela foi deformando e dá uma puta agonia ir acompanhando e vendo ali que ninguém podia fazer nada. Só que a Irumyuui deu à luz a um bichinho ali e a gente descobre que esse foi o desejo dela. Ela se sentia culpada por ter um corpo amaldiçoado, por não conseguir dar à luz. E depois, as palavras da Veco passando pelas páginas enquanto a gente acompanha a deformação do corpo da Irumyuui. Nossa, eu senti isso, viu? Ela começa a perder a capacidade de falar, e todo mundo vai morrendo ou vira pedra e a Veco começa a enlouquecer. Nossa, meu Deus, cara, que negócio pesado e bom, né? A gente vê também que eles colocaram outra daquelas relíquias na Irumyuui e ela começou a transformar todo mundo em sequelas. A Veco tenta se matar por não conseguir viver daquele jeito, mas no fim ela fica aprisionada naquele lugar que a Ariko encontrou ela muito tempo depois. Até que a Irumyuui finalmente conseguiu dar à luz a uma criança que não morreu. E que por acaso é a Faputa, né? E tem aquele quadro dela gritando, representando o sofrimento de todas as outras crianças que morreram ali. Nossa, cara, muito bom, cara, genuinamente incrível. E por fim, a gente vê a Veco dando um nome para todas aquelas crianças aprisionadas lá junto com ela. Assim, finalizando o volume 8. E lembra que eu falei sobre como o autor, se ele quiser, ele consegue criar bons personagens? Tá aí mais uma prova disso. Bom, esse arco de Golden City ainda não acabou e eu vou esperar o mangá físico sair pra eu continuar lendo. Não vou ficar lendo na online aí. Mas toda essa parte que eu li foi incrível. Junto com o arco do Bon Drill, esses foram as melhores histórias até agora. E eu tô gostando bastante de como o enredo tá melhorando bastante conforme os capítulos passam. Então agora é saber se o Reg vai conseguir salvar a Ariko e a Nanaty ou se ele vai se tornar corrompido pela Faputa. Vamos ver aí o que vai acontecer. Então é isso, né? Nos encontramos novamente outra hora. Tchau!